E som. Bom dia, que a graça e a paz sejam com todos, amém? Amém. Nós estamos vivendo esse tempo de conferência Amper, com esse tema, né, entre nós, e eu fico muito feliz daqueles que nos visitam nessa manhã, também nos visitaram desde sexta-feira, quando tivemos a oportunidade de estar aqui com o Canto Verbo, com o pastor Paulo, ontem também, com a participação da Jazz Band. Grandes momentos vivemos juntos e temos vivido e pedimos ao Senhor que continue falando conosco durante essa manhã. Você que é jovem, adolescente, tem espaço para você na Juventude Amper. A Juventude Amper, ela existe para amplificar a luz de Cristo e amparar as pessoas. Então, você é um jovem casado, tem espaço, tem os casais Amper, a gente tem encontros mensais, formais, informais, mas sempre de uma maneira bem tranquila. Você é adolescente, tem um Amperados, não é verdade? Vocês podem participar do Amperados. Nós temos grandes oportunidades aos sábados também, quando temos cultos. Então, o nosso convite aqui a você que nos visita é que sempre esteja participando conosco, estando nesse momento. Obrigado, viu, Bárbara? Participando desse tempo conosco de reflexão, de aprendizado, de crescimento mútuo. Um crescimento entre nós. Esse é o nosso tema de hoje, entre nós e a sabedoria. E eu gostaria de começar com uma palavra de sabedoria lá em Provérbios, capítulo 2, a partir do versículo 1 mesmo. Provérbios, capítulo 2. Nós vamos ver aqui o que os editores da Bíblia colocaram como o valor da sabedoria. Acho que é importante a gente entender isso antes de nós conversarmos. Diz assim, a minha versão, que vou ler, a versão é NVI. Diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor, e achará conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Amém? Vamos orar? Pai nosso, muito obrigado por essa manhã que o Senhor preparou a nós. Obrigado por cada um aqui presente. Obrigado pela tua palavra que acabamos de ler. Que o Senhor continue falando ao nosso coração. Esse é o nosso desejo nessa manhã. E assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, entre nós e a sabedoria. Um tempo atrás, quando eu estava no seminário aqui em Belo Horizonte, teve uma exposição, agora eu não lembro o museu, que era reconhecido como Zeitgeist, uma palavra alemã que naquela época estava sendo utilizado para mostrar a nova Berlim, porque Berlim tinha sido dividido, né, na época da União Soviética, pós-guerra, e eles não tinham mais identidade, então eles precisaram fazer novas leituras a respeito da cidade para que ela fosse ocupada, principalmente a parte oriental. E Zeitgeist é uma palavra que significa espírito de uma época. Tem até um filme que usa um pouco o final, Geist, mas eu não vou citar aqui porque é de terror, gente. Mas a verdade é que ele retrata, Zeitgeist, um espírito de uma época, de um tempo. Então nós passamos por mudanças no tempo. As sabedorias, os conhecimentos vão mudando com o tempo. E hoje nós estamos vivendo um outro tempo e é necessário que a gente pare um pouco para analisar ele. Nós percebemos que a cultura do mundo, de forma intelectual e cultural, tem se mudado, tem avançado, tem buscado novos meios. Mas na década de 80, uma banda conhecida como Novo Alvorecer, para não esquecer, até anotei. Ela cantou uma música, eles fizeram uma música que falava que eles eram jovens, despertando do ano 2000. Quem lembra disso aqui?
Denúncia aí, ó, pra você ver, ó, tanta gente. E quando ele fala isso, chega no momento em que ele fala que meu mestre é um computador. Estão lembrando? Meu mestre é um computador, na década de 80. Todo mundo lembra aqui que foi lançado o computador um pouco antes da década de 80? Pois é, era um tubo desse tamanho. Mas já naquela época se cantava isso, que quando despertar nos anos 2000, o mestre que seria o computador. E aqui a gente percebe como que naquela época já estava assim, e a gente tem que parar agora para analisar como é que está a nossa época. Nós vivemos num tempo em que dedicamos mais a nossa atenção aos dispositivos eletrônicos, às redes. Simplesmente ao acordar, a nossa primeira reação é pegar o celular, observar o feed, o que aconteceu enquanto dormi. Ou então, o que eu perdi ontem? E assim a gente vai colocando a nossa atenção nos dispositivos e esquecendo um pouco Deus. A música continua dizendo que mais em mim, mas como é que é? Como é que é? Mas dentro de mim só existe um Senhor. E no caso, no nosso tempo, em que a gente tem dedicado a outras coisas, talvez nosso mestre não tenha sido Deus. E sim as coisas que estão ditas pela nossa cultura e nossa época. É como se a informação e conhecimento só estivesse nas redes, só estivesse nos dispositivos. Conversando com os adolescentes, esse é um tema que eles nem gostam de falar, porque toca em situações que anteriormente eles não conheciam. Mas a verdade é que isso tem sido um problema. E aí eu trouxe um livro que eu recomendo fortemente a todos os pais, adolescentes e jovens, que é A Pirâmide da Sabedoria. O autor é Brett McCracken. Ele faz uma análise que, inclusive, é antes do ChatGPT. Ou seja, já está desatualizado, gente. Mas, lançado em 2022, ele traz aqui um pouco do contexto que temos vivido hoje. Porque sabe o que aconteceu? Em 1992, lançaram... Na verdade, teve um problema nos Estados Unidos muito forte. As pessoas estavam comendo muito fast food. E isso estava estourando lá, gerando grandes problemas, principalmente na saúde. Então, o grupo de agricultores resolveram falar a respeito disso e fizeram uma pirâmide alimentar. Vocês lembram disso? Conhecem? A pirâmide alimentar coloca ali frutos, vegetais e vai subindo até chegar no topo. O topo da pirâmide é o que vai ter menos consumo, é que fica derivado de açúcar. Então, eles lançaram isso para orientar as pessoas que pudessem ali, então, observar o que elas estão comendo. Aqui, esse autor ele faz uma inversão, ele coloca uma pirâmide da sabedoria, de onde nós temos buscado sabedoria. E isso é bem interessante, porque quando a gente olha para alimentar, a pirâmide alimentar, no topo lá pode ter, por exemplo, uma Nutella, muito bom, não é verdade? Mas a verdade é que ela pode fazer mal. Não significa que ela vai trazer saúde o tempo todo, se você consumir muito. Então, da mesma forma, a informação que a gente recebe não significa que é sabedoria. Não é sinônimo de sabedoria. Saber muita coisa não significa que é sabedoria, porque saber que Nutella tem açúcar, isso é conhecimento. Saber que Nutella tem açúcar é conhecimento, mas decidir quanto comer, isso é sabedoria. Isso é sabedoria. O problema é que hoje a gente consome informação com muito excesso, rapidez, e a gente se esquece um pouco do que temos observado. Se você entra em redes sociais como Instagram, TikTok, tem vários vídeos, e se você entra nos stories, você pode ver desde o nascimento de um bebê até a morte de alguém, uma nota de falecimento. É assim. E a gente acha que isso não modifica as nossas emoções, que isso não influencia as nossas emoções. Não estou aqui dizendo, gente, que a gente não pode consumir redes, mas na pirâmide, ela vai estar lá em cima.
E nós vamos redimir as redes sociais para utilizá-la da melhor forma. Bom, quando a gente recebe também mensagens de WhatsApp, também é uma rede, pode modificar um pouco as nossas emoções, dependendo do que está sendo dito ali. E o autor aqui, ele chama de glutonaria de informações, essa busca em excesso por algo novo, uma novidade. E assim a gente vai buscando novidade o tempo todo e achando que isso vai trazendo sabedoria para a gente. E aí na pirâmide a gente vai colocando ela na base e não mais no topo. E aí isso passa a ser um problema. A gente não faz a dieta da informação como deveria ser feita. Então a gente corre o risco de vivermos a nossa vida de maneira cada vez mais individualista. Esse era o ponto. Quanto mais a gente nicha as informações, os conhecimentos, mais individualista ficamos. Como é que dá para a gente viver a sabedoria de Deus entre nós, se nosso tempo, nesta época, temos vivido de maneira individualista? A nossa abordagem tem sido assim. Antigamente, talvez até na época dessa música que eu citei aqui, se pensava que a tecnologia, essas coisas, trariam cada vez mais conhecimento. Isso seria ótimo, porque todo mundo teria acesso ao conhecimento. E também melhoraria, de certa forma, ou traria relações mais saudáveis entre nós. Mas a verdade é que isso não está acontecendo. O ser humano sempre tenta buscar soluções para os seus problemas, mas quando eles já chegam em excesso, eles geram novos problemas. E aqui eu te convido a analisar juntamente comigo, em primeiro lugar, eu vou falar só 2 tópicos. Abrimos lá em Tiago, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 13 em diante, para que a gente entenda o que hoje temos colocado como base, nós pararmos e analisarmos que tipo de sabedoria nós temos buscado nesse tempo. O tipo de sabedoria que temos buscado nesse tempo irá nos mostrar se entre nós vivenciamos o cuidado, o amor que temos visto em Cristo Jesus. Continuo na versão NVI. Diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. E aqui a gente encerra. Quando a gente olha para esse capítulo 3 e observa as primeiras partes do versículo 1 ao versículo 12, Tiago aqui está falando a respeito de tudo que a língua poderia trazer naquela igreja. Todos os problemas que poderiam vir a partir de uma simples fala. Diversos problemas, e ele aponta que a língua ela pode destruir como um fogo um veneno. E aí, de certa forma, ele continua o texto, a partir aqui agora do versículo 13, mostrando que a sabedoria que nós teremos é que vai nos orientar a dizermos corretamente, edificarmos uns aos outros. Isso ele vai apontar também como uma obra daquilo que Deus tem feito em nossas vidas.
Então, a sabedoria aqui que ele está querendo mostrar é o que vai nos ajudar a dizer as palavras corretas no tempo certo e edificar o nosso irmão. Mas, afinal, o que é sabedoria? O que é sabedoria? Se a gente fosse perguntar a um poeta o que era sabedoria no contexto dele, eu vou citar aqui Charlie Brown Jr. Ele diz assim: na minha vida nem tudo acontece, porque quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Isso é sabedoria para ele. Ele está observando o que ele vivencia e está aplicando, de certa forma, um aprendizado. Se eu não trabalhar, eu não vou crescer. Olha que interessante. É um conhecimento que é dito desde quando ele escreveu essa música, mas que traduziu uma realidade. Sabedoria também pode ser definida, olhando fora aqui do nosso tempo, não apenas como ter conhecimento, porque uma pessoa muito culta, ela também pode ser uma pessoa tola, fútil, pode ter o conhecimento que for, mas não ser uma pessoa sábia. Sabedoria, no caso, é o uso correto do conhecimento. A gente tem conhecimento a respeito de algo. Nós vamos ser sábios quando nós utilizarmos bem esse conhecimento. E aqui, olhando para Cristo, talvez sabedoria seria em todos os momentos nós fazemos uma pergunta muito simples. Em seus passos, Jesus, o que o Senhor faria? Nessa situação que eu estou vivendo hoje, no dia a dia, o que o Senhor faria? Então aqui, em primeiro lugar, eu quero apontar que Tiago nos mostra que existem dois tipos de sabedoria. E nesses dois tipos de sabedoria, nós vamos analisar a que vem da terra e a que vem do céu. Cada um desses tipos de sabedoria gera um determinado tipo de fruto. E quando a gente fala de fruto, eu gosto de uma definição que fala que fruto é que quando alguém estiver se relacionando com você na amizade, no trabalho, na escola, fruto é quando alguém provar a sua vida, ou seja, no dia a dia com você, ela terá gosto de Jesus. Ou seja, quando alguém provar a sua vida, ela vai ter gosto de Jesus. Isso é dar frutos. Por isso, dar frutos não é somente aqui, é lá. A gente vem aqui para colocar adubo, de certa forma, nos fortalecermos, criarmos raízes. Eu até comentei uma vez no culto de sábado, que tem um livro que fala só sobre a comunicação das raízes, das árvores, entre elas. O tempo que elas se comunicam há muitos anos. Aqui a gente cria raízes entre nós, nos conectamos, estamos juntos, para que lá fora a gente vivencie e dê frutos. Mas isso parte da sabedoria. Não adianta nada termos todo o conhecimento e não fazermos o bom uso da sabedoria, do conhecimento. Então aqui a gente observa que quando a gente faz a pergunta qual sabedoria está governando a nossa vida, nós veremos pelos frutos. Nós veremos pelos frutos. Então, quando a gente observa aqui, nós temos duas origens da sabedoria aqui em Tiago. Do versículo 14 ao 16, nós percebemos que essa sabedoria ela é limitada, ela nasce da razão, da psique humana, ela rejeita a revelação de Deus, ela tem inveja, ela tem orgulho, ela tem egoísmo. Então, dentro aqui do que ele disse, ele fala três coisas. Ele fala que ela é terrena, porque busca apenas os próprios interesses. Ela também é animal ou natural, porque ignora todas as coisas espirituais e se opõe ao Espírito Santo. Então ela também é natural, é animal. E ela também é demoníaca, porque nasce das mentiras de Satanás e conduz ao engano. Satanás está fazendo isso desde o início da criação.
Desde o início de todos os tempos, ele tem enganado. Então, a sabedoria desse tempo, desse presente século, desta época, deste Zeitgeist, é esse. É somente esse. A gente encontra, sim, muita sabedoria também lá fora. Mas quando ela não aponta para Cristo, ela passa a ser fútil. Porque ela perde o seu valor. Então, qual o fruto da sabedoria desse tempo? Confusão, destruição e vazio. Esse é o fruto da sabedoria terrena. Mas no versículo 17 ao 18, ele fala da sabedoria do alto, que vem de Deus. E ela é um dom que Deus nos dá. É um presente de Deus. Ela está sentada em Cristo Jesus. E ela se revela na sua palavra. Então nós temos um fruto totalmente diferente da sabedoria que vem de Deus. Esse fruto, ele nos traz uma vida transformada, paz, frutos de justiça e relacionamentos saudáveis entre nós. Quero trazer um exemplo sobre isso. Eu tentei treinar aqui o nome dessa irmã, já falecida, em holandês, mas não dá. Mas o nome dela é Corrie ten Boom. Ela era uma não consigo falar essa palavra, gente. Ela mexia com relógio. Ela vivia lá na Holanda, no tempo da Segunda Guerra. E aí ela teve que tomar uma decisão muito séria. Ela e a família dela. Ela começou a receber e ajudar irmãos judeus e a escondê-los na sua casa, naquele tempo de perseguição aos judeus. Os nazistas, durante a Segunda Guerra, faziam uma busca casa por casa. Eles separavam os lotes dos bairros e visitavam do porão até o sótão. Corrie começou a defender e guardar e ajudar os judeus, colocá-los em sua casa, correndo todo tipo de risco. Se fosse a sabedoria terrena nesse caso, qual seria o conselho para ela? O que os irmãos acham? Olha, proteja a sua vida. Não mexe com isso não se arrisque. Seja uma pessoa mais esperta. Pense em você primeiro. Essa é a sabedoria desse tempo. Mas a sabedoria do alto levou ela ao quê? A obedecer a Cristo. A fazer a vontade dele, viver com mansidão, misericórdia, paz do coração, mesmo sob risco de sofrer a pena de morte. Ela e sua família foram presas e sua irmã, que se chamava Betsy, ela veio a morrer num campo de concentração, depois de terem sido presas. Mas a Corrie sobreviveu. Anos depois, ela dava algumas palestras, conversava com várias pessoas, e os guardas que haviam pegado a família dela e maltratado a sua família, foram até ela. Foram até ela e pediram perdão. Olha que forte. E no momento que pediu perdão, eu acredito que Corrie lutou internamente de forma intensa, porque remetia a coisas ruins do passado. Mas, mesmo que a sabedoria humana dissesse a ela para ela recusar esse pedido de perdão e alimentar uma mágoa que carregasse ela até o dia da sua morte, ela orou pedindo a Deus força e decidiu perdoar. E não só perdoou, como estendeu a mão para aqueles guardas. Em sua biografia é dito que ela e sua família, todos os dias de manhã, tinham o hábito de orar e ler a Bíblia. Sabedoria que vem do alto
e que se transforma em forma prática. Sabedoria é usar o conhecimento de uma vida inteira e colocar em prática. É isso que ela fez. A base da pirâmide da sabedoria dela era justamente a palavra de Deus. Hoje, o grande perigo é a gente pegar essa base e colocar lá em cima como uma tarefa a mais, uma rotina a mais. Glória Pérez não conseguiu perdoar. Eu entendo a dor dela, mas a sabedoria do mundo continuou colocando o ressentimento, a mágoa. E isso tem ficado até os dias de hoje. É interessante olhar a biografia de outras pessoas. Mas quando a gente olha para a nossa vida, qual que é o fruto que as pessoas têm percebido quando estão com a gente? Quando estão entre nós? Qual é o fruto que as pessoas lá fora, no seu cotidiano, na sua rotina, têm percebido em nós? A gente gostaria de trazer nessa manhã exatamente essa reflexão, porque há uma falsa sabedoria no mundo. E essa falsa sabedoria se faz presente e ela tem influência cada vez maior em nosso tempo. E utilizado métodos cada vez mais comuns na nossa rotina. Então a gente não tem conseguido dizer não para algumas coisas. Tem entrado de forma intensa e sair tem sido um grande desafio. Vício não é somente drogas. Vício não é somente drogas. Tem várias coisas e mecanismos no nosso tempo que estão nos viciando, sim. E nos fazendo perder a origem da sabedoria. Então nós vamos aprendendo cada vez mais com o mundo e não percebendo as suas influências. Eu vou dar alguns exemplos aqui simples que podem acontecer lá fora que você ouve, acha comum e até de certa forma fala assim, é verdade, esse negócio aí eu tenho que concordar. Mas que parece sabedoria, mas não é. Por exemplo, quem não concorda comigo é meu inimigo. Isso é o que dito lá fora, não é verdade? Quem não concorda comigo é meu inimigo. Essa é a mentalidade do mundo. Polarização, partidarismo. Ano que vem nós vamos viver o quê? Eleição. Qual que é a mentalidade do mundo que vai entrar aqui se a gente não ter sabedoria? A mentalidade é partidarismo, polarização. Vamos cair nessa rede. Vamos excluir. Essa é a cultura de cancelamento. Você cancela até um irmão por conta disso. Mas isso não é sabedoria. Isso, na verdade, é o inimigo trabalhando. Então, aqui, quando a gente observa o texto, no versículo 17, a gente vê o contraste. Que é para a gente ser imparcial, sem fingimento. Eu posso até discordar. Não tem problema discordar. O problema é eu excluir. Esse é o problema. Outra frase interessante. Cada um cuida de si. Cada um cuida de si. Acontece uma situação. Não, isso aí não é comigo, não. A situação às vezes é muito tensa, você não quer mexer. Você não quer se envolver porque você vai gastar o seu tempo, vai perder tempo. E aí você deixa isso de lado. A mentalidade do mundo é isso. É individualismo, autopreservação. Não, eu estou com minha rotina certinha, regradinha, não vou mexer com isso. Cada um cuida de si. Essa mentalidade tem entrado em nosso tempo. Mas lá em Gálatas 2, 6, na verdade, versículo 2, mostra que levai as cargas uns dos outros. Se a gente reverbera, cada um cuida de si, a gente olha para esse texto e ignora. Levai os fardos pesados uns dos outros.
A gente precisa observar isso. Ninguém é chamado para viver isolado. Uma outra frase também, a última. Os fins justificam os meios. Outro dia eu estava vendo um desses vídeos assim. Também estou na internet, gente. Mas o vídeo era assim, um cara, ele era agiota. E ele falou, graças a Deus que tenho conquistado muita coisa e tal. E eu fiquei assim, meu Deus, cara. Coisas erradas estão sendo colocadas como corretas. E está atribuindo isso a Deus. Graças a Deus soneguei imposto. Olha só. Quando a gente observa e fortalece os fins justificam os meios, a gente não está entrando na mentalidade de Cristo, naquilo que Cristo nos ensina, mas a gente está abraçando a mentalidade do mundo. Então lá no mundo vale mentir, manipular, corromper, fazer o que for preciso para o bem ou para a causa que você está correndo atrás. Lá fora é isso. Mas no reino de Deus, Deus exige santidade em todos os caminhos que a gente seguir, em tudo que a gente fizer. Só que entre nós, alguns frutos desse podem aparecer. Isso é muito sério. A gente tem que observar isso. Então, como Deus nos ensina a viver a sabedoria entre nós? E aqui eu vou te convidar, eu gosto muito dessa passagem. O livro de Salmos é um livro de cânticos, de louvores. Mas olha que interessante, o primeiro salmo começa com uma palavra de sabedoria, com uma palavra muito direta. Então, o salmo primeiro, que vai dizer assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Quando fala ímpios, irmãos, podem traduzir, não é como o caso da sabedoria do mundo. São como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Eu li esse texto bem pausadamente, porque alguns elementos aqui precisam ser notados e a gente precisa falar um pouco desse. Quando a gente lê lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Aí o texto continua, pede com fé mesmo. A gente tem que perceber no Salmo primeiro a orientação de Deus, o que ele nos diz. Porque em segundo lugar, e em último lugar, a sabedoria entre nós é estarmos enraizados em Cristo Jesus. Precisamos estar enraizados em Cristo Jesus. Eu vou começar primeiro com a comparação entre a árvore plantada junto ao rio e a palha que é levada pelo vento. Pode parecer que a palha levada pelo vento demonstra cada vez mais liberdade, não é verdade? A palha ela pode ser levada, ela não vai ter ninguém parando ela, o vento vai levando e tudo mais. E a árvore junto a um ribeiro, enraizada, a imobilidade dela, aparentemente, é uma coisa ruim. Então aqui o salmista, ele vai brincar um pouco com isso, ele fala sobre exatamente a árvore ter uma aparência de limitada,
e a palha ter essa aparência de liberdade. Então o salmista ele apresenta a árvore como o justo, enraizado em solo nutritivo, alimentado pela água junto ao ribeiro, e também mostra que nesse estado ali vai encontrar a felicidade prometida, tendo direto da fonte o conhecimento de Deus. Já a palha, ela simboliza o ímpio, porque por mais que ele apareça livre, ele está à mercê dos ventos, ele é incapaz de resistir. Ele não consegue. Eu quero parar aqui. Não vai conseguir, porque ele é levado pelo vento. Ele é levado como a sabedoria lá fora diz numa música, deixa a vida me levar. É exatamente esse o símbolo da palha. E aqui, ele não consegue decidir qual é o destino dele. Mas o texto está dizendo tudo isso porque o ponto central não é sobre a questão da mobilidade, mas da frutificação. O ponto aqui é a frutificação. Então, quando a gente está enraizado em solo fértil, nós damos frutos. Quando a gente está solto dele, não tem como a gente produzir frutos. A palha até pode ter sido uma planta, alguma coisa que deu fruto por um tempo. Mas se não está enraizado, se está livre, ela não tem como mais decidir para onde ela vai. Ela não consegue mais ter a mobilidade. Por isso, agora sim, voltando ao versículo 1, nós entendemos a imagem que o Salmo traz a respeito do caminho do pecador. Porque, se nós observarmos aqui a sequência, primeiramente, ele segue o conselho dos perversos. Lembra aqui que a gente falou 3 exemplos a respeito da sabedoria do mundo? É como se essa pessoa passasse a dar ouvidos. Realmente, isso aqui é interessante. Vou seguir esse cara aqui. Então, ele segue o conselho dos perversos. Depois, ele se detém no caminho dos pecadores. Ele para ali com eles. Depois disso, ele se junta à roda dos zombadores. Existe um processo de imobilidade nesse texto, com a palha, que aparentemente é móvel, não é verdade? Amém? Ele começa andando, ele para e, por fim, ele fica imóvel junto a uma gente que zomba de quem anda ou de quem vive. O zombador é aquele que está imune à sabedoria, que transforma, inclusive, a sabedoria em sacarmos. Eu não consegui falar. Mas a verdade é que é improvável que nós encontremos pessoas na nossa vida que nos trarão conselhos ruins. Quem aqui já recebeu um conselho ruim? Não precisa dizer que seguiu. Eu já segui, vários conselhos ruins. Vários. Na minha adolescência eu até segui alguns. Esses conselhos, inclusive, dão prejuízo. Até hoje. Mas o sangue de Jesus tem me lavado. Tem me levado a cada vez mais viver a santificação. Então, aqui nós percebemos que é uma espécie de cinismo esse grupo de zombadores. Pessoas que criam um escudo de cinismo, de tentar ignorar a aparente salvação que há em Cristo Jesus. Então, quem está na posição de mobilidade é justamente o ímpio que está como a palha aqui nesse salmo. Ele já não pode ser posto mais em movimento de sabedoria. É uma alegria que muitas vezes encurta a vida, que leva ao esgotamento. Assim, nós percebemos aqui
que, assim como a palha, elas podem viver momentos prazerosos, mas como é uma palha, o fogo queima rapidamente. Rapidamente. Então, o processo de frutificação não acontece. Só acontece quem está junto a ribeiros de água. O caminho que a gente observa aqui, do que está enraizado em solo frutífero, irrigado pela palavra, é o caminho que conduz à vida. E não somente vida terrena, mas vida eterna. Quer sabedoria? Peça a Deus. Quando a gente tem a sabedoria de Deus, a gente reconhece quem Jesus é em nossas vidas. Então, meditar nas Escrituras como a base da pirâmide agora, não mais como uma das tarefas acima, é algo que nós devemos nos apegar. Não é só sobre trazer conhecimento, sabedorias, mas é nos ensinar quem nós somos e nos tirar do centro que o mundo lá fora tem colocado para nós. Descentralizados do nosso eu posso colocar agora, de maneira humilde, Cristo no centro de todas as coisas. É Ele que dirige as nossas vidas. É Ele que nós cantamos aqui, nos resgatou, que nos enxergou. A Ele toda a honra e toda a glória. Nós cantamos também que o nosso desejo é crescer e prosseguir em conhecer a Deus o tempo todo. Esse é o nosso objetivo. Meditar na lei do Senhor é tomar ali as realidades da lei para as nossas vidas, para que através desse conhecimento a gente tenha uma vida prática diferente. Uma vida que realmente frutifique onde quer que nós estejamos. Interessante que o judeu ele tem o costume de recitar a Bíblia. Ele tem esse costume. Recitar a Bíblia, recitar a palavra de Deus, é importante para a nossa mente e o coração, para que a gente se perceba como, de fato, plantado junto a ribeiros de água. E a gente ande no caminho da justiça, deixando esses conselhos que nós ouvimos de lado, ressignificando o uso de algumas redes que, ao invés de nos aproximar de Deus, pode nos afastar. Para que a gente cumpra a vontade de Deus em nossas vidas, aqui nesse tempo agora. Convido você a baixar sua cabeça nesse momento. Nós vamos orar, mas a pergunta que eu quero trazer nessa manhã é: qual é a origem da sabedoria que tem guiado a minha e a sua vida? Pergunte ao Senhor se a sabedoria que nós temos seguido, ela é terrena ou ela vem do alto? Você pode se perguntar também, o que está na base da pirâmide da sabedoria que você tem seguido? Talvez ela seja um indicativo de qual sabedoria nós temos seguido. Porque a gente pode se apoiar na opinião popular, nas filosofias humanas, quem sabe até no que é dito nas redes que a gente busca. Ou a gente pode buscar a direção da palavra de Deus, na oração e no exemplo de Cristo. Cristo que chamava os seus amigos para estar entre eles, junto dele, para orar, para buscar ao Senhor. A boa notícia nessa manhã é que nós estamos entre nós para que cada vez mais possamos apoiar uns aos outros a buscar a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus que nos leva a sermos luz lá fora. Não adianta vivermos todo o conhecimento que temos se ele não for utilizado para a glória de Deus. Qual é a origem da sabedoria que guia nossas vidas? Se pergunte, meu irmão, sobre isso.
Pai nosso, muito obrigado. Obrigado porque tua palavra é viva e eficaz. Obrigado porque no dia a dia temos observado quanto somos pecadores, Pai. Quão falhos somos. Mas na tua palavra observamos, Pai, que quando estamos juntos do Senhor, há frutificação. As pessoas conseguem observar o teu filho e confiarem no teu filho. Obrigado porque o Senhor nos enxergou. Obrigado porque o Senhor nos resgatou. Isso é amor do Senhor, Pai. Obrigado porque o Senhor se identifica a nós como auxiliador. Obrigado, Pai, porque observamos no Senhor o teu amor por nós. Nos ensine, Pai, a viver de maneira sábia, a vivermos de maneira que possamos cada vez mais refletir a tua palavra, Pai. Nós queremos te servir, nós queremos ser uma geração, uma igreja que amplifica a luz do Senhor em Barro Preto, Belo Horizonte, Minas Gerais, onde quer que seja, Pai. Porque é para isso que estamos aqui. Muito obrigado, Pai, porque através do Senhor podemos dizer que o amor do Senhor, que Jesus está entre nós. Muito obrigado por essa manhã. Continue falando no nosso coração e assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse momento, nós percebemos que entre